meu nome é Robinho, sou da M3 Análise de Desempenho no Futebol e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na formação do atleta, que é a emoção e o estado emocional. Duas conotações e a gente vai analisar um pouquinho as duas para poder ajudar o atleta a se desenvolver, né, como um jogador de futebol principalmente, e com isso vai acabar ajudando a não prejudicar o time, né, numa situação em que talvez você tenha que relevar algumas coisas dentro do campo ou até mesmo ponderar, né, algumas coisas, relevar uma situação de uma provocação e ponderar o ímpeto de querer ir para o ataque, de querer fazer gol, sendo que o seu time está ganhando e o jogo está acabando, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Vamos ver a diferença entre o estado emocional e a emoção. O estado emocional é composto pelas emoções sentidas em determinado espaço de tempo. O resultado disso influencia toda a rotina, determinando pensamentos e ações. E em relação ao estado emocional, é a forma como você se encontra. Ou você se encontra calmo, relaxado, ou você se encontra irritado, nervoso e assim por diante. Então, essa denominação aqui de estado emocional, ela condiz muito da forma como você se encontra naquele determinado momento, né? Ou no caso do jogo, vamos falar propriamente dito do jogo, porque é o que mais interessa pra gente aqui. A emoção é o estado em que você é submetido diante de situações, como por exemplo, alegria, tristeza, o alívio. Então nós temos exemplos aí, né? Hoje principalmente, final da Copa do Mundo, hoje dia 18 de dezembro de 2022, a Argentina sagrou-se campeã com uma vitória sobre a França, e ali teve, né, todas essas emoções. Teve o nervosismo, né, teve a frustração do empate. Pensa o que passou na cabeça do Messi, por exemplo, na hora que ele estava ganhando de 2-0 e ver a França empatar 2-2. Imagina o turbilhão que foi dentro da cabeça de um jogador, mesmo sendo experiente. A gente entende que as emoções, elas participam efetivamente da situação nossa, ou dele, né, no caso, dentro do campo. Teve influência sim. O que é preciso nesses casos? O que é preciso é você ter o foco definido na sua vida, na sua carreira. Porque é claro que a situação, né, o relógio andando ao contrário, o tempo diminuindo, dos dois lados, né, vamos dizer assim, tanto da França quanto da Argentina, e isso é um fator agravante, porque você começa com o estado emocional já um pouco alterado, fora daquele comum, fora daquele dia a dia, de treino, dia a dia, né, que você vai lá, faz ou é um campeonato longo, você é mais um jogo que você vai participar, agora ali não, ali era o último jogo. Então isso aí acaba interferindo no estado emocional do atleta. Se eles, que são profissionais, têm todo acompanhamento, tanto de psicólogo como, né, todos os médicos, preparadores e tudo mais, eles ainda sentem. Agora imagina quem está começando agora, imagina quem está precisando adquirir toda essa carga, toda essa bagagem, né, para poder executar da melhor forma dentro do campo a sua performance. Então, tratando sobre isso, né, falando sobre isso, o que a gente precisa treinar, assim como bater na bola, a gente precisa treinar o nosso estado psicológico. Eu sei que é difícil, eu não sou a pessoa ideal para falar de tranquilidade, porque eu sou das emoções, então para mim de 0 a 100 é muito rápido, né? Essa adrenalina, né? A adrenalina, ela é um meio de sobrevivência, então isso acaba que alterando realmente o seu estado de espírito, seu estado emocional. O jogo de hoje foi regado de tudo isso, de todas essas emoções, de adrenalina, né, medo e tal, uma defesa ou no caso da cobrança do pênalti, o erro, né, do jogador. Então tudo isso aí no decorrer da partida vai sobrecarregando o atleta e isso vai alterando o seu estado emocional. Então, baseado nisso, do que a gente acabou de falar aqui, dá pra gente ter uma noção bem clara de como deve ser a nossa preparação para quando a gente vai enfrentar
grandes, né, grandes jogos ou então grandes decisões na nossa vida, a gente precisa sempre ter o total controle, se não total, parcial, mas a gente precisa ter um mínimo de controle do nosso estado emocional, para que depois não tem como você controlar isso, que na vitória vem a alegria, a euforia, né, o alívio, como você pode ver aí o Di Maria em pranto, chorando, aliviado, e o Messi todo feliz, embora o Mbappé tenha recebido a chuteira de ouro por ter sido artilheiro, mas você vê nitidamente a expressão de tristeza. Ali é uma mistura, né? Felicidade por ter sido artilheiro e a tristeza por não ter ganho a competição. Então, com certeza ali a emoção dele estava estampada no rosto, assim como a emoção do Messi, do Di Maria e dos demais também estavam estampados, né? Então tem essa diferença, uma tristeza profunda e uma alegria contagiante que acaba passando para todo mundo que estava ali dentro e principalmente para nós que estávamos aqui de longe assistindo, porque eu torci para a Argentina. E tem uma outra situação também que é relacionada ao controle emocional. Eu vou até colocar um videozinho aqui, todo mundo já deve ter percebido. O Neymar, quando o Brasil sofre aquele gol da Croácia, já estava na prorrogação, o Brasil ganhando de 1-0, ele desaba. Ali, com certeza, ele deve ter sentido, de uma certa forma, além do desânimo, talvez um certo desespero pelo fato de faltar tão pouco para alcançar o objetivo, e esse objetivo não foi alcançado por, talvez, inexperiência dos demais companheiros. Porque é nítido que ele fala ali com o Fred, ele ainda questiona o Fred, por quê? Por que você não ficou? Por que você não acalmou? Fica aqui, não precisava ter ido, por que você foi? Então, isso aí é uma leitura de jogo. E que o atleta, o Fred, a gente nem colocando o peso todo da desclassificação nas costas dele, mas é um jogador jovem, inexperiente. E o Neymar já tem uma certa rodagem. Jogou Copa América, joga lá a Liga dos Campeões e joga fácil, né? Vamos dizer assim, não é aquele jogador que você vê que ele vai lá e é protagonista. Então isso aí faz muita diferença na hora de uma competição tão pesada, tão carregada como é a Copa do Mundo. Mas isso para jogadores de seleção que a gente está falando. Agora, se a gente for trazer para a nossa realidade, você pega aí um jogador do Taubaté, do São José, do Guará, então chega um determinado momento em que a partida pesa, né? Nós temos exemplos aqui com o Murilo mesmo, em que a partida simplesmente foi extremamente desgastante. No ano passado, no começo desse ano, contra o Mogi, o Murilo saiu praticamente carregado de campo. Então o estado emocional dele, né, a vontade de vencer era maior do que a fadiga muscular que ele teve e tudo mais, né? Nesse sentido, a gente pode ver que o Murilo, né, posso falar do meu filho, porque depois ainda conversando com ele, ele fala, pai, chegou uma hora que eu não estava mais aguentando, mas eu queria. Então, quer dizer, o corpo está pedindo para que não avance, mas o emocional, né, o espírito que ele estava, de vitória, de querer, de buscar o seu lugar no grupo, fez com que ele voltasse para o campo, mesmo com as duas pernas com cãibra, e terminasse a partida como um guerreiro, sim, como um herói. E não só ele, como todos os companheiros, né, que jogaram lá nessa partida, principalmente, eu estou destacando essa partida, porque ela foi realmente emblemática, principalmente para nós aqui, acredito que para todos os pais também, que tiveram a oportunidade dos filhos estarem jogando lá contra o Mogi, no Campeonato Paulista, pelo Sub-15. Então eu acho que foi uma situação muito marcante e que foi realmente emocionante. Então aí a gente vê como que os nossos filhos foram para aquela partida, como que eles foram para aquela partida com o seu estado emocional, como que eles foram para lá. E isso é uma pergunta que eu faço realmente para mim. Eu não sei como que o Murilo foi para lá. A gente sempre incentiva o Murilo, a gente sempre fala para ele que ele pode mais, né? Eu uso até uma expressão um pouco, né, sei lá, não sei se é forte ou não, mas eu falo assim, ó, você é foda, sabe? Então aquela coisa assim de dizer para ele o quanto ele é valioso, o quanto ele é importante, o quanto ele é mais.
E isso aí é uma crença sim, que a gente vai depositando ali, que a gente vai plantando no subconsciente dele, e ele vai realmente acreditando naquilo. Se ele não é, ele vai se tornar. Então, isso aí vale muito a pena. Então, a gente está trabalhando o estado emocional do Murilo. Então, a gente pode ver, a gente assistiu a Copa do Mundo toda aí, dificilmente você vê um atleta cobrando o outro atleta por um erro, por alguma coisa nesse sentido. O que eles fazem? Ao invés de lamentar, de cobrar, de xingar, eles correm atrás, eles vão lá e tentam recuperar a bola. E eu lembro que tem até uma reportagem, né, de uma entrevista com o Ronaldo Fenômeno, e ele falava que o Filipão, na época, em 2002, na Copa do Mundo, falava para ele: perdeu a bola, levanta e dá o seu pique, dá o seu máximo, são 5 segundos para tentar recuperar aquela bola ali. Tudo bem, depois de 5 segundos ali que não deu para recuperar, daí você acalma os nervos, acalma os ânimos. Então isso aí tem sentido. Ao invés da reclamação, que pode abalar o atleta no restante da partida, vamos lá, vamos pegar esses 5 segundos e transformar ele em algo positivo, em algo bom. Aconteceu em 2015, não sei se vocês se lembram, o jogador do Internacional, o Fabrício, ele dando muito ouvidos para a torcida, né? Porque ele já havia errado contra o Palmeiras, se eu não me engano, naquela situação. Tem as imagens aqui. Ele, num jogo lá qualquer, ele se irritou com a torcida, fez gestos obscenos para a torcida, tirou a camisa e praticamente saiu de campo. Ele saiu de campo porque ele foi expulso, mas ele ia sair de campo de qualquer forma. Aquela atitude dele, aquela reação dele, aquela emoção dele foi extremamente negativa para a carreira dele. Ele não soube suportar a situação de que ele estava sendo cobrado dentro do campo pela torcida, pela sua própria torcida, né? Então isso aí, gente, atletas, vocês precisam tapar seus ouvidos para a torcida. A torcida, com certeza, tanto a adversária quanto a sua própria torcida, se não for uma torcida bem coerente, ela vai chegar um momento, ela vai pegar no seu pé, ela vai te vaiar, ela vai colocar você para baixo. E o que você precisa fazer? Pouco importa, tapar os ouvidos para isso aí, tapar os ouvidos para a arquibancada, isso sim, isso é muito importante, tá bom? Então, só recapitulando aqui rapidinho, o estado emocional é como você se encontra emocionalmente. Como que foi, né, num curto espaço de tempo, você tem um jogo importante, como que você se preparou? Você se blindou durante a semana das críticas, das cobranças? Você sentiu que você pode, né, mais, principalmente em relação à sua performance dentro do campo? Então você fez essa autoanálise, você viu como que você está naquele momento para o jogo, né? E a emoção é quando você vai pegar a bola lá para bater o pênalti, aí vem aquela sensação, aquela angústia, aquele medo, e de repente vai, faz o gol, pronto, só alegria, vai, perde o gol, manda para fora, o goleiro pega, só tristeza. Então, mas é importante saber lidar com isso. Porque a gente está cansado de ouvir, só erra quem bate. Sim, claro que sim, o Messi mesmo, né, numa Copa América aí do Centenário, mandou a bola para a Lua. Claro que lá tem várias situações que a gente poderia analisar, até mesmo o estado que ele estava emocionalmente dentro da seleção argentina naquela ocasião, mas dá para a gente perceber que o estado emocional ele influencia diretamente dentro do campo, tá certo? O recadinho nosso de hoje é esse. Espero que esteja ajudando de alguma forma. M3 Análise de Desempenho, ajudando você, atleta fora do campo, a ter uma melhor performance dentro do campo. Beleza? Até a próxima. Valeu!